Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, graças a Deus estamos de volta. E antes de lermos a palavra de Deus, eu queria dizer para você que nós temos o nosso Disque Paz, que é 34623227. Eu queria pedir a você que ligasse lá e ouvisse uma palavra. Você pode fazer isso todo dia, a qualquer hora. 34623227 é o nosso Disque Paz. Deus te abençoe. Vamos ler então em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15. Leia comigo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui fala, o texto basicamente fala da origem do pecado. Então nós temos que ter esse tema em mente hoje. A origem do pecado. Muito bem. Versículo 12, Tiago chama um homem de bem-aventurado. Ele chama um homem de bem-aventurado. Qual o homem que ele chama de bem-aventurado? É o homem que suporta com perseverança a provação. Veja bem, eu queria te dizer uma coisa. Todos nós passamos por provações, todos os dias. A diferença não é assim, olha, você é bem-aventurado, ou será bem-aventurado, se não passar por provações. A questão não é essa. A questão é, como eu estou enfrentando as provações. Então ele diz, aquele que persevera, aquele que não desiste, ele é bem-aventurado. Então eu estou servindo a Deus, mas eu tenho muitos impedimentos, empecilhos, eu tenho muita coisa para me atrapalhar. Mas eu persevero e continuo, mesmo que naqueles dias eu passe, ou eu demore muito mais para atravessar um pequeno pedaço de terra. Por exemplo, eu estou caminhando e eu consigo andar muito devagar, porque tem muito problema. Mas eu consigo, eu não vou desistir, eu não olho para trás, eu não fico olhando para os lados. Quando está mais fácil, eu caminho mais. Então eu estou sendo perseverante. Eu não parei, não fiquei olhando para trás. Eu não fiquei olhando para os lados. Eu continuo, eu persisto, eu persigo um alvo. Esse é o bem-aventurado, que tem um alvo, está perseguindo um alvo eterno. Esse alvo é a vida eterna que Jesus está nos dando. Mesmo no meio das provações, porque a provação vem mesmo. E se alguém disser para você que se você for participar da religião dele você não terá aprovação, então esse alguém é falso profeta. Não,
Também não vou te dizer que você será tão provado que a sua vida vai se tornar uma desgraça. Não vou falar isso porque não é verdade também. Mas nós passaremos por provações, são provas. A Bíblia diz, o Salmo diz assim, que nós somos provados como a prata, em 7 vezes, 7 vezes, em cadinho de barro, porque era aquela vasilha de barro que suporta altíssimas temperaturas. Cada vez que derretia a prata, sobrava um pouquinho de borra e tinha que tirar. Derretia mais uma vez, sobrava mais. 7 vezes para ficar puríssima. Puríssima. E sem derreter, e sem esquentar, e passar pelo fogo, não se purifica. Não estou falando dos sofrimentos, porque você tem um marido ruim. Não estou falando disso, não. Não estou falando dos sofrimentos porque você tem uma mulher estúpida. Não estou falando disso, não. Não estou falando de sofrimentos porque seu filho usa drogas. Não estou falando disso, não. Não. Eu estou falando das questões relacionadas ao mundo espiritual. Isto é, quando você serve a Deus e o diabo está te oprimindo. E as suas tentações carnais são fortes. Esse que é o problema. Esse que é o problema. No versículo número 12 ainda diz uma coisa muito interessante. Chamo sua atenção. Vou ler a metade. Para o fim. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. E você sabe, na Fórmula 1, como que eles comemoram a coroação da vitória. No futebol, na Copa, você sabe muito bem como eles recebem a coroação da vitória. A coroa da vida não significa que Deus vai botar uma coroa de ouro com pedras preciosas e eu vou andar na rua com aquele trem na cabeça. Não. É a coroa da vitória. É aquele diploma. Entende? Agora diz assim: a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. A promessa dessa coroa não é para quem Deus ama. Preste muita atenção nessa palavra, ela é de suma importância, é um ensinamento, uma revelação divina. A coroa da vida não é dada para as pessoas que Deus ama, porque de fato Deus ama a todas as pessoas igualmente, e o seu amor é infinito. Mas a coroa é prometida para as pessoas que amam a Deus. Você percebeu o significado disso? A coroa da vida é prometida às pessoas que amam a Deus. E quando você ama uma pessoa, você dá o seu dinheiro para aquela pessoa. Entende? Está entendendo agora? Quando você ama uma pessoa e tem um prato de comida, você dá o prato de comida para aquela pessoa. Quando você ama uma pessoa, você não tem pensamentos ruins com respeito àquela pessoa. Quando você ama uma pessoa, você quer passar muito tempo perto daquela pessoa. Então, no caso de Deus, você passa muitas horas por dia orando, em comunhão com Deus. Há muitas coisas. A sua palavra é devorada, você devora a palavra de Deus. É fácil saber se eu amo a Deus ou não. Versículo 13. Ele diz: olha, quando você for tentado, não diga que Deus te tentou. Eu já escutei muitas pessoas dizendo: eu não sei o que eu fiz para merecer isso, por que Deus está me fazendo assim? Tome mais cuidado. É um conselho que eu te dou. É o diabo que está fazendo isso. Veja. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ele é tentado pela sua própria cobiça.
E depois passou o tempo, passaram alguns anos, e agora vieram as consequências. Ele diz: eu não sei o que eu fiz para Deus, por que Deus está me deixando passar por isso, por que Deus está me fazendo isso? Deus não tenta ninguém, Deus é amor, Deus é amor. Eu estou querendo te dizer isso, Deus é amor. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós somos atraídos, seduzidos pelos olhos. Pelos olhos. Não vou entrar em detalhe, nem tem mais tempo. O nosso tempo aqui já está no fim para essa mensagem. Veja bem, os nossos olhos. Jó dizia: Deus, eu admiro isso em Jó, mas admiro extremamente Jó. Ele diz: Deus, eu nunca coloquei os meus olhos numa donzela. Você nunca colocou os seus olhos numa donzela? Eu estou dizendo você casado. Noutra donzela, nunca colocou? Difícil falar que não, né? Difícil. Porque a cobiça, a sedução vem pelos olhos. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então há umas etapas. E se eu parar numa etapa, eu ainda tenho solução. Eu posso voltar atrás. Mas se eu chegar na última etapa, aí não tem jeito de voltar atrás. Porque o pecado, depois de consumado, gera a morte. Aí não tem jeito de voltar atrás. Existem algumas etapas. Eu não posso impedir que um passarinho voando possa defecar na minha cabeça. Não posso impedir. Às vezes eu não posso impedir que um passarinho assente na minha cabeça, mas deixá-lo fazer ninho na minha cabeça, botar os ovos, chocar os ovos, tirar os seus filhotes na minha cabeça, aí é porque eu quero a morte. Eu não estou fazendo nada. Eu deveria espantar esse passarinho. O passarinho é o Satanás. O passarinho é o Satanás. É ele que vem na minha cabeça. É ele que se aproxima. E ele quer pôr a mão. Ele quer ficar perto. Porque ele quer me matar. Não é Deus quem faz isso. Não é Deus. A origem do pecado está no meu coração. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o Salmo 51. Isto é, eu herdo o pecado como herdo o DNA. Os pais transmitem, o que a gente chama isso de traducionismo, os pais transmitem o pecado. E nós herdamos, já nascemos pecadores. Então nosso coração é corrompido, é corrupto. Por isso que eu preciso de Jesus, assim, urgente. É a coisa que eu mais preciso de Jesus. Tá bom? Se você entendeu isso, sua vida hoje está salva. Eu hoje consegui resgatar alguém. Me alegra muito. Me alegra muito. Porque a festa no céu, quando alguém compreende a salvação. Vou orar com você. Deus, o Senhor tem feito maravilhas hoje. Hoje o Senhor tem feito maravilhas. Hoje o Senhor está resgatando vidas. O Senhor hoje está fazendo algo novo, tremendo aqui em Fernandópolis. Obrigado, Senhor, por isso. Eu sei que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Obrigado por esta oportunidade. Que Deus de amor é o Senhor. Que Deus bondoso é o Senhor. Que Deus rico. Obrigado, Deus, porque Tu és o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, o meu Salvador.
Eu queria pedir que o Senhor fizesse algo tremendo na cidade de Fernandópolis, essa cidade maravilhosa, Senhor. Quero pedir que o Senhor faça algo tremendo aqui nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, meu querido, se você permitir, estaremos de volta e eu quero contar com você. Eu oro por você, porque você é uma alma preciosa em Fernandópolis. Se você está nos vendo pela internet, eu quero te dizer, você é uma pessoa importantíssima. Deus conhece a sua ansiedade. Deus conhece por que você está vendo essa programação. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.